Jesus disse como nos dias de Noé, e quando você entender isso, você nunca mais vai viver do mesmo jeito. Bora, vaca. Conversa comigo, gente boa, como é que vocês estão? Bom? Paulo PC aqui, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. E eu quero deixar essa pergunta para você. Você está preparado? Mateus 24, Jesus fala sobre a volta dele e dá uma descrição sobre a volta dele. Então, vamos falar um pouco sobre isso, destrinchar esse assunto com vocês, sobre a volta de Jesus. Gente, primeira coisa, Jesus vem buscar um povo escolhido, vem buscar um povo escolhido. E o que é esse povo escolhido? É um povo que vive segundo os princípios que Jesus ensinou e que a Bíblia ensina, porque Jesus é o próprio Deus, você sabe, né? Isso você já sabe. Então, Jesus vem buscar um povo que tem ciência e consciência da vinda dele. Jesus vem buscar um povo que está preparado no momento em que ele tocar, os anjos tocarem a trombeta e o céu se abrir e o Filho do Homem descer nas nuvens. Então, quando os discípulos viram Jesus indo ao céu e uma nuvem cobriu Jesus, os anjos apareceram para os discípulos e disseram: vocês estão vendo esse varão? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer para vir buscar o seu povo. E Jesus deixou bem claro muito sobre a sua vinda e que ele viria na hora que o preparado tivesse mais preparado e o despreparado estivesse mais despreparado. E eu já quero pedir para você, tá gostando dessa mensagem? Todos os dias tem um texto novo, todos os dias a gente destrincha sobre a Bíblia para você evoluir espiritualmente. E aqui no canal, nosso canal do Agro, a gente vai falar sobre essas coisas. Se inscreve no canal para não perder a oportunidade de ter sempre evoluir sua vida espiritual. Gente, continuando, Jesus, ele falou muito sobre a sua vinda. E eu quero perguntar para você o seguinte: você está preparado? Você está preparada para a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus, Jesus disse que seria como um relâmpago que entra no Ocidente e sai no Oriente. Então, Jesus disse que ela seria rápida, uma volta muito rápida. E para as pessoas que ficarem aqui na vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus, elas terão um grande sofrimento, entendeu? Então a mensagem que eu tenho para a sua vida, é o seguinte: sirva a Jesus, siga os princípios de Jesus. Então, siga os princípios de Jesus, porque Jesus pode te salvar. Porque Jesus morreu na cruz, foi para te salvar e para mostrar o seu valor, entendeu? Jesus não morreu na cruz simplesmente por morrer. Tem um símbolo, tem um significado, entendeu? Você precisa entender que você tem valor. E você não pode desperdiçar o seu valor com noites de bebida, com prostituição, com coisas ruins. Você tem que aproveitar, construir virtude, vaca. Construir virtude porque você tem muito valor, entendeu? Então, sirva a Jesus, siga a Jesus, porque Jesus um dia vai voltar. A mensagem que eu quero transmitir para vocês aqui, ela é real. Muitas pessoas dizem: ah, mas passou muito tempo e Jesus não voltou. Mas a promessa está aí. Jesus disse que quando todo mundo ouvir o Evangelho, Jesus volta. E você tem percebido que o Evangelho tem avançado em várias frentes, que o Evangelho tem evoluído muito. Evolução não é a palavra certa. O Evangelho tem chegado a muitas pessoas. Você tem notado que até pessoas que não são pagas para falar do Evangelho, que não são pastores, que não são padres, que não são ministros do Evangelho, estão falando? Bora, vaca! Você tem percebido que o Evangelho tem crescido dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo? Isso é o sinal da vinda de Jesus. O sinal da vinda de Jesus não é terremoto, não é fome,
não é peste, porque isso sempre teve. Jesus disse que isso seria apenas o início das dores, entendeu? Então, sempre teve isso. Sempre teve dores, mas o início das dores é o que nós estamos vivendo agora. E eu queria deixar uma reflexão para você, meu amigo, que está me assistindo, minha amiga. Deixa nos comentários aí, eu estou preparado, eu estou preparada, entendeu? Você está pronto mesmo para a vinda de Jesus? Se lá no íntimo do seu ser você disser que não, é porque você está vivendo errado, entendeu? E é hora de consertar esse erro, aceitar Jesus, ir para a igreja, seguir os princípios bíblicos, entendeu? Bora dizer, vamos. Então, é hora de servir a Deus, é hora de servir a Ele com fidelidade e parar de brincar com o seu corpo, brincar com o seu espírito, brincar com a sua alma e viver uma vida íntima e uma vida ligada a Deus, entendeu? Uma vida para Deus. Eu não estou falando que você tem que abandonar sua profissão, sua vida, mas tem coisas que é necessário abandonar para ter outras. Às vezes, vem vaca, vem. Às vezes é necessário, vem vaca. Às vezes é necessário se deixar umas coisas para trás para conseguir outras, entendeu? Bora vaca, vamos. Bora vaca, vamos. Às vezes é necessário se abandonar uma coisa sem noção, uma fornicação, uma prostituição, um cigarro, uma bebida, alguma coisa assim que te afasta de Deus para ter coisas melhores. E às vezes você pensa, nossa, como vai ser minha vida sem isso? Vai ser muito difícil. Vai nada. Você não nasceu para ficar destruindo seu corpo e pensar que você está aproveitando a vida, meu amigo. Você nasceu, foi para servir a Deus, entendeu? Você nasceu, foi para adorar a Deus. Deus te colocou na terra, foi para ser um adorador dele. Claro, você vai cuidar do seu corpo, você vai exercitar, como eu faço aqui, vocês veem eu postando. Você vai cuidar da sua alma, do seu espírito. Mas em primeiro lugar, como diz a Bíblia, é o reino dos céus, é Deus. Entendeu? Então, a Bíblia diz, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, a gente tem um inimigo. Ele se fez inimigo de nós e nós se faz inimigo dele, que é o quê? O inimigo das nossas almas. Então, o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente se salve. Ele é um rebelde. Então, a volta de Jesus, ela só vai ser real na vida de quem vive para Deus, de quem vive o Evangelho. Entendeu? As vacas gostam de abrir essa mangueira, mas dessa vez não abriram não. Então, gente, reflita sobre a sua vida. Esse vídeo é sobre reflexão. É sobre parar e pensar. Você está vivendo conforme Deus quer ou conforme só você quer, pensando só no seu umbigo? Entendeu? A reflexão que fica para você é essa. Bora dizer, vamos. Bora dizer, a reflexão na sua vida é essa. A reflexão que fica é essa. Você está preparado? Entendeu? Porque Jesus vai voltar e ele vai levar um povo escolhido. Só que a escolha quem faz é você, entendeu? Não é Deus, não. É você quem faz a escolha. Olha que bonitão. Esse bicho tá bonitão. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês aqui, essa palavra, porque esse é o vídeo mais importante que eu já gravei. Eu tô falando com essa voz tremendo, com acelerado, porque eu tô por causa dos transtornos mentais, viu, gente? Vocês vai perdoando aí. Eu tô com muita fraqueza por causa dos remédios que eu tomo, mas eu tô na luta, treinando pesado, cuidando do gado, fazendo tudo que tem que ser feito. E Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui. Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus transmita no seu coração a mensagem que eu passei para vocês aqui. Que Deus fale ao seu coração e que você se prepare para a volta de Jesus. Se você ainda não está preparado, e se está preparado, continua no caminho. Deus, em meu lugar, Deus abençoe e valeu. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial.